Oi, gente! Vamos para mais uma aula de filosofia. Quero que você acompanhe na página 20, tá certo? Com o tema Preservar a Natureza. Vamos lá para a leitura. Atualmente, algumas pessoas pensam que, para viver bem, precisam adquirir um grande número de produtos que logo são trocados por outros produtos mais novos e modernos. Esse modo de pensar e agir afeta a natureza, pois muitos elementos naturais são retirados do meio ambiente para serem transformados em produtos ou para serem usados como fonte de energia para as atividades humanas. Além disso, muitos resíduos, ou seja, muito lixo, são descartados incorretamente no meio ambiente, causando a poluição do solo, da água e do ar. Isso é um grande perigo para a vida do planeta, afinal, para sobreviver, os seres vivos dependem uns dos outros e também da qualidade de elementos não vivos que compõem o ambiente. Por sua vez, a qualidade desses elementos depende da ação dos seres vivos e principalmente da ação humana sobre o ambiente. A natureza é como uma grande teia formada por muitos fios interligados que são os elementos naturais e em uma teia, o rompimento de um fio prejudica os outros, fazendo com que o conjunto corra perigo. Da mesma forma, a destruição de uma espécie viva ou de um elemento não vivo, como a água, o ar e o solo, coloca toda a natureza em perigo. E sem a natureza, a vida não pode existir. Está aí ilustrado, com diversos animais, com a vegetação, até numa forma circular, como se fosse uma teia realmente. Resumidamente, o que a gente pode afirmar sobre esse texto é que nós já sabendo diferenciar os elementos não vivos para os seres vivos, um influencia na vida do outro, né? Agora vamos para o Conectando com as seguintes perguntas. Os seres humanos são muitos e consomem uma grande quantidade de recursos naturais. Além disso, algumas atitudes desse grupo ameaçam a natureza. O que pode ser feito para preservar a natureza, ainda que o número de seres humanos continue aumentando no planeta? Na verdade, os elementos da natureza realmente é para ser utilizado pelo ser humano. Porém, precisamos nos conscientizar da utilização desses elementos. Mais na frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Na atualidade, a degradação do meio ambiente coloca em risco a biodiversidade. Sabendo disso, pesquise o nome de uma espécie de animal que esteja ameaçado de extinção e as causas dessa ameaça e anote as informações. Essa pesquisa aqui nós não precisamos fazer porque nós já temos esse conhecimento, de, por exemplo, a onça pintada, o tucano, a arara, muitas espécies que já estão em extinção ou estão correndo perigo de serem extintas devido a essa utilização do ser humano de forma errada. Vamos agora para a página 21, que vai falar um pouquinho da sustentabilidade e pegada ecológica. Você já ouviu a palavra sustentabilidade? Muito falada atualmente, se refere à ideia de utilizar elementos da natureza para produzir o necessário à vida e o conforto do ser humano, mas sem desperdício e destruição do ambiente, preservando a natureza para as próximas gerações. A sustentabilidade depende de algumas atitudes que devem ser adotadas pelas pessoas. A imagem seguinte revela algumas dessas atitudes que ficaram conhecidas como 6 R's. Atenção, é importante a gente saber dos 6 R's que tem aqui nos balãozinhos na ilustração. Vamos lá. Repensar hábitos, reduzir o consumo evitando o desperdício, reutilizar produtos e embalagens, reciclar produtos e embalagens que não forem reutilizados, repor aquilo que se retira da natureza e reparar os danos que já foram causados à natureza.
Então, são 6 R's, todas as palavras com R, né, no início. No caso, são os verbos, que quer dizer uma ação. Então, 6 ações que nós, seres humanos, podemos fazer para contribuir com a sustentabilidade no nosso planeta. Continuando a leitura. Essas atitudes podem modificar a pegada ecológica, ou seja, a marca deixada no planeta pelo ser humano. Essa marca representa a área de natureza atingida pela retirada de elementos para manter hábitos de vida. Uma pegada no solo mostra que alguém passou por ali. A pegada ecológica, por sua vez, mostra a quantidade de elementos retirados da natureza de acordo com as atitudes e os hábitos do ser humano. Assim, com algumas mudanças de atitude, cada pessoa pode diminuir sua pegada ecológica, isto é, causar menos impacto sobre o ambiente e a biodiversidade que depende dele para sobreviver. Então, qual é o legado, qual é a pegada ecológica que você quer deixar no nosso planeta? A utilização consciente, a sustentabilidade. Para isso, no Vamos Brincar ainda na mesma página, eu vou dizer sobre o joguinho, tá certo? Que tem aqui no material de apoio de vocês. Tá aqui o joguinho, tá bom? Você vai destacar, eu já destaquei aqui na minha apostila, e eu vou explicar como esse jogo funciona. É o jogo da pegada ecológica. Claro que em casa, fazendo com a sua família, você vai começar na nuvenzinha que tem desperdício. Então, você vai utilizar esse tabuleirozinho aqui e marcar com a sua borracha, com o seu apontador, o próprio lápis, tampa de caneta, para você marcar onde você vai começar, tá bom? Cada jogador tem que ter um marcador, começando aqui dessa nuvenzinha desperdício. Então, também com um dado, infelizmente a apostila não trouxe o dado, mas você pode utilizar qualquer tipo de dado que tenha na sua casa. E aí, jogando o dado, você vai andar conforme o que o dado indicou. As casinhas, as pegadas que você vai andar. Se cair, você pode ver que tem os números e tem as pegadas verde e vermelha. Se cair na pegada vermelha, você vai voltar uma pegada. Se novamente você parou numa pegada vermelha, você volta até chegar na verde. Se você cair na pegada verde, aí sim você vai andar uma casa. Quando você parar nestas pegadas, você vai ler a frase e vai refletir sobre ela. Por exemplo, eu joguei o dado e digamos que na minha caiu na número 7, onde tem desperdiçar água na pegada vermelha. Então eu vou refletir, eu desperdiço água ou não? Como que eu faço isso no meu dia a dia na minha casa? Então, se era vermelha, não pode desperdiçar água, volta para a pegada verde, que é a anterior, que diz brincar sem o uso de aparelhos que consomem energia. Pronto, aí tá ok, tá show de bola, é o próximo jogador. Caindo na pegada verde, digamos, o próximo jogador, no caso aqui, digamos que eu caí na pegada 16. Substituir o carro pela bicicleta ou pelo transporte coletivo. Bacana, é uma atitude legal, né? Então, você vai e avança uma casa. Só que quando você avança uma casa, tem aí a pegada vermelha. Poluir o ar com a queima de combustíveis. Isso não pode, então você vai voltar uma casa que é a casa que você permaneceu. A casa 16. Tá certo? Então, é mais ou menos esse o jogo da pegada ecológica e o objetivo ganha quem chegar primeiro na palavra sustentabilidade. Tá bom? Vamos agora continuar. Página 22. Conectando com. O texto a seguir faz parte de uma obra do escritor brasileiro Ziraldo. Ele trata do futuro da vida no planeta, mostrando que esse futuro depende das atitudes dos seres humanos em relação à natureza. Leia o texto com atenção e converse sobre o assunto com os colegas. Vamos lá. Esta história que você vai ler aqui, quem me contou foi um menino que vive no futuro. Num futuro muito distante mesmo, o mais distante que se possa imaginar. Para gravá-la, viajei na minha máquina do tempo particular. Quando a ouvi, o menino que vivia nesse futuro distante me contava a história que tinha acontecido no seu passado. Conclusão. O passado desta história está também no futuro. O melhor que fazemos, portanto, para contar
Tudo é imaginar que já estamos no século 3000. Aonde chegamos porque os habitantes da Terra tomaram juízo, pararam de derrubar as florestas, não deixaram subir as águas dos mares, impediram que o fogo esquentasse os campos e o ar, e a vida continuou. Século 3000. Foi lá que acabei parando com a minha máquina do tempo. Acho que ninguém jamais foi tão longe, futuro adentro. Então, de acordo com essa história, ainda bem que nós seres humanos tivemos cuidado com a natureza a ponto de chegarmos no século 3000, né? Olhando do futuro para o passado, tá certo? Essa sugestão de história nós não precisamos fazer devido ao nosso tempo, nossa agenda. Então, nós vamos para a página 23, tá certo? Já finalizando nosso conteúdo. Respeitar os seres vivos. Conforme explicado, a natureza é como uma teia, na qual os seres vivos dependem uns dos outros para viver. Por isso, todas as espécies vivas são importantes e precisam ser respeitadas. Contudo, nas atividades anteriores, você pôde identificar elementos de atitudes que são os 6 R's, lembra? Atitudes humanas que revelam desrespeito pela natureza e pelos seres vivos. Uma das consequências desse tipo de atitude é colocar em risco a sobrevivência de várias espécies de animais, caso a gente não faça aquilo que propõe os 6 R's. Além disso, há animais que vivem mais próximos dos seres humanos como companheiros, ou seja, os nossos bichinhos de estimação, ou contribuindo para o trabalho e a alimentação das pessoas. Infelizmente, muitos deles não são respeitados e sofrem maus tratos, abandono e falta de cuidados. Você sabia que desde 1930, o dia 4 de outubro é considerado o Dia da Natureza e dos Animais? Essa data comemorativa foi criada para incentivar os seres humanos a preservar a natureza e a respeitar os demais seres vivos do planeta. Então vamos para o olhar de filósofo. Atualmente, alguns pensadores estão atentos à falta de respeito do ser humano com outros seres vivos, especialmente com os animais. Essa é uma grande preocupação do filósofo australiano Peter Singer, que vive nos Estados Unidos há aproximadamente 40 anos. Ele vem refletindo sobre os problemas que atingem os animais e na ilustração lê algumas ideias desse filósofo. Os animais são seres vivos capazes de sentir e de sofrer. Por isso, eles têm o direito de ser protegidos contra os sofrimentos causados pelos seres humanos. Você concorda com a ideia de que os animais são capazes de sentir e sofrer? Sim, com certeza. Por quê? Porque os animais têm suas formas de demonstrar que estão sofrendo, que estão sentindo. Ou sentindo amor e carinho, ou sentindo sofrimento, tristeza, né? Pelas atitudes que os humanos têm direcionadas a eles. Vocês consideram que os seres humanos devem proteger os animais? Com certeza, sem sombra de dúvidas, já que os animais não conseguem muitas vezes se proteger sozinhos. E vamos para a última página, página 24. Hora de filosofar. Busque respostas para as perguntas a seguir no diálogo que nós estamos tendo aqui neste vídeo. O que leva o ser humano a desrespeitar os outros seres vivos do planeta? Muitas vezes a ganância, por querer sempre mais, querer poder, querer dinheiro e não respeita os seres vivos, né, a preservação dos seres vivos do planeta. Desrespeitar outros seres vivos traz consequência para a vida humana. Com certeza, a gente já viu que é como se fosse uma teia onde uma atitude influencia na vida do outro. O ser humano poderia sobreviver sem matar nenhum ser vivo? Será que o ser humano poderia sobreviver? Sim, eu acredito que sim. Claro que a vida seria diferente, mas poderia sim sobreviver sem matar nenhum ser vivo. Existe a natureza, os frutos, as coisas no qual a gente poderia se alimentar. O que você pensa de matar animais por ambição ou maltratá-los por diversão? Inclusive, foi proibido há já algum tempo a utilização de animais no circo. Hoje em dia a gente não vê mais, ou se vê muito pouco, tem os cuidados de acordo com a lei e tudo. Mas foi proibido devido aos maus tratos que os animais sofriam, levavam chicotadas, às vezes ficavam sem comer, sem se alimentar para fazerem aquelas acrobacias do circo.
Então foi proibida a utilização de animais no circo por causa disso, desses maus tratos. E o último, se as pessoas se colocassem no lugar dos animais, suas atitudes em relação a eles seriam diferentes. Engraçado que nesse tempo de pandemia eu já vi muitas ilustrações nas redes sociais, né, como se fosse um passarinho preso numa gaiola, e aí o ser humano lá preso também dentro de casa, e o passarinho diz, não é tão bom ficar preso, né? Então, às vezes, a gente pode pensar dessa forma, como os animais, a atitude que a gente tem com os animais, como seria se fosse com a gente, tá certo? E o eu, cidadão, nós também não vamos fazer no momento, também é algo mais trabalhado, essas pesquisas, esses estudos, vocês desenvolvem ao longo do tempo, então é somente uma pesquisa sobre os maus tratos aos animais, os direitos dos animais. Quem quiser pode fazer, mas não é obrigatório por causa do nosso tempo, que está muito corrido, tá certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço virtual para vocês, tá bom?